Bom dia, um feliz dia. Hoje, domingo, dia 28, vamos aí meditar na palavra de Deus. Hoje o título da lição vai falando Novo Moisés, né? A lição pede para a gente ler lá na palavra Deuteronômio, capítulo 18, verso 15 a 22, e Josué, capítulo 1, verso 1 a 9, né? Nós vemos aí que Moisés, né, passou aí o bastão para Josué, né? Moisés foi um líder, né, onde liderou ali o povo, a terra prometida, Canaã, deu instruções maravilhosas, mas ele também discipulou, né, a Josué para que ele pudesse substituir, né, a ele, né, a Moisés, quando Moisés partisse. E foi exatamente isso que aconteceu. Moisés partiu, faleceu, e aí entra um novo líder, né, Josué, para dar continuidade ao legado de Moisés, né? É claro que cada pessoa tem a sua particularidade, tem a sua singularidade, cada um suas características, né, e seus atributos particulares, né? Ninguém é igual a ninguém. Mas Deus, né, usa todas as pessoas, independente de suas características, não é isso? E, como nós vimos, né, Josué tinha uma boa referência de Moisés. Moisés foi um grande líder, né, guiando o povo, né? Agora era a função de Josué, né, isso, fazer exatamente o que Moisés, né, havia feito até ali, conduzir o povo à terra prometida, né, a Canaã, não é isso? E aqui diz na palavra que ambos receberam, né, essa missão divina de conduzir o povo à terra prometida, não é isso? Aos seus antepassados. E o Senhor disse a Josué, lá em Josué capítulo 1, verso 3, todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. Então, aonde ele colocasse, né, o pé, Deus iria dar aquela terra, aquele lugar, né, para o povo, assim como ele havia prometido para Moisés. Josué terminaria assim o trabalho que havia sido originalmente começado ali por Moisés. Ele era de fato aí um novo Moisés, talvez, né, evidentemente com características diferentes, mas Deus iria utilizar para que o que ele havia prometido, né, iria se cumprir, né, que o povo ia herdar ali a Canaã, não é isso? Esse era o propósito. Mas para que isso acontecesse, né, teria que vir um sucessor, né, e Deus, né, designou Josué para ser o sucessor, né, de Moisés. Você pode ver tudo isso aí em Êxodo capítulo 33, verso 11, Números 14, verso 6 e 30 e 38, Números capítulo 27, verso 18 e Números 32, verso 12. Então nós vemos que Josué, né, ele foi designado aí como sucessor de Moisés, que ele tinha uma missão e ele era cheio do Espírito Santo, né? Então Josué foi escolhido aí por Deus, né, cheio do Espírito Santo e fiel para continuar a missão de Moisés. Mas isso só foi possível porque ele, Josué, assim como Moisés, deixou, né, Deus guiar a sua vida através do Espírito Santo, né? É isso que eu e você devemos fazer. Nós temos uma grande missão também aqui, de levar a mensagem a todo mundo nessa geração, né? Essa missão Deus deu para mim e para você. Ele vai nos guiar da forma que devemos fazer isso, né, de alcançar pessoas. Mas nós temos que nos permitir, assim como Moisés, né, e Josué permitiu que o Espírito Santo os guiasse, nós também temos que permitir que o Espírito de Deus nos guie para que possamos, com certeza, fazer a missão que Deus deixou para mim e para você, fazer o ID,
levando a mensagem do Evangelho para que outras pessoas venham conhecer, né, o plano de salvação e redenção, né, o grande galardão que Deus vai deixar para os fiéis adoradores da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Que você deixe que o Espírito Santo te guie, né, e te oriente para que você possa realmente levar esse Evangelho para que muitas pessoas sejam alcançadas, também tenham um encontro com Deus, aceitem sua graça, se arrependam, né, e entreguem a sua vida totalmente a Deus, para que o Espírito Santo também esteja com ela. E aí você vai fazendo aí discipulado, discípulos, e outros vão falando com outros e assim sucessivamente. É isso que nós temos que fazer, deixar um legado para que outras pessoas venham também continuar a obra, né, que Deus deixou para mim, para você e para cada um de nós. Moisés era chamado aí servo do Senhor, enquanto Josué era referido como um auxiliar de Moisés. Isso está lá em Josué capítulo 1, verso 1. Levaria uma vida inteira de obediência, serviço fiel, para que Josué recebesse aí o título de servo do Senhor, como é falado lá em Josué capítulo 24, verso 29. Né? Mas nós sabemos que o líder maior, tanto de Moisés, quanto de Josué, quanto o meu e seu, é Jesus. Jesus é o nosso líder, né? O Senhor é o nosso líder, né? Moisés chegou onde chegou, e nós vamos ver a história aí de Josué conduzindo o povo à terra prometida, né? A Canaã, e você vai ver que a liderança maior é do Senhor, o Senhor que está por trás de tudo. Nós só somos um instrumento na mão dele, não é isso? Sem ele, nada podemos fazer, não é isso? Coloque isso na sua cabeça. Você está sendo o quê? Direcionado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que Deus quer que você faça, não é isso? Mas se Deus não estiver no controle, se o Espírito Santo não te guiar, nada vai acontecer. Por isso que Josué era cheio do Espírito Santo, Moisés é cheio do Espírito Santo. E você, quando se arrepende dos seus pecados, né, entrega a sua vida a Jesus, você também é cheio do Espírito Santo. E agora o Senhor, se você permitir, né, através do Espírito Santo, ele vai chegar para essa grande missão. Missão que Josué e Moisés tiveram, é uma missão que você tem também, de levar o Evangelho, para que outras pessoas venham conhecer, como eu falei, a redenção, a salvação em Cristo Jesus, e também venham ser discipulados, e depois discípulos, para passar essa mensagem avante também, para que muitas e muitas pessoas venham conhecer a Cristo Jesus e tenham a oportunidade, né, a esperança de salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Então, o nosso líder maior é Jesus, e você tem que se permitir, cada um de nós temos que nos permitir que o Espírito Santo nos guie, né, para podermos fazer a missão que Deus deixou para cada um de nós. Assim como Josué e Moisés tinham uma missão de levar o povo à terra prometida, você e eu temos uma missão também de levar o Evangelho para que pessoas sejam alcançadas pela graça de Cristo, tenham o perdão dos seus pecados e também possam, né, ser instrumentos de Deus para levar o Evangelho da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Pense nisso. Assim, você cumpre a missão que Deus deixou para mim e para você. Lembrando sempre que o nosso líder é Jesus. Ele te conduz, ele me conduz, ele conduz a cada um de nós através do Espírito Santo de Deus. Deixe que ele te conduza, né, para que você possa alcançar, né, outras pessoas para o reino dos céus. Que Deus te abençoe e te dê aí um domingo abençoado para você e para sua família. É meu desejo, minha oração. Amém.